Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para fazer uma proposta de estratégia da prova para todos os alunos, né? Todos os nossos alunos do LAC ou não alunos do LAC, ou seja, todos aqueles que vão vão realizar o concurso da Politec domingo agora, dia 21 de maio, tanto para o cargo de papiloscopista quanto para o cargo de técnico de necropsia. Meus amigos, minhas amigas, agora nós estamos na reta final e essa reta final você tem que se preparar para o dia da prova, tá certo? O dia da prova. Isso é muito importante, porque eu, professor Luiz Antônio, me considero um concurseiro profissional, vivo de concurso público há mais de 25 anos, e então eu tenho que passar para vocês um pouquinho da minha experiência. Primeiro, antes da gente estar explicando aqui para vocês o porquê da importância da estratégia da prova, eu quero passar para vocês uma experiência que o professor teve em uma prova, na qual um concurso que eu reprovei, que eu fui reprovado nesse concurso, um concurso esse que eu estudei 12 a 14 horas por dia, em torno aí de 3 meses de estudo, de 12 a 14 horas por dia, 3 meses de estudos, focado, concentrado, tá certo, para esse concurso. Queria muito esse concurso, sabia muito, tinha estudado todo o conteúdo, estava super preparado, mas por um pequeno detalhe, um detalhe muito importante, eu acho que é até porque tinha estudado muito que eu cometi esse erro, tá certo? E eu quero repassar para vocês. Vamos lá, vou contar essa história para vocês, para que vocês prestem atenção, porque isso pode acontecer contigo, e isso acontece mesmo. Todo concurso público acontece isso. Então vamos lá. O professor Luiz, no ano de 2012, eu queria muito fazer um concurso que era para o Tribunal de Contas do Estado do Pará. Lá era para o cargo de conselheiro substituto. Eu estava me preparando para a área de controle, estudei aí de 12 a 14 horas por dia. Ah, professor, é muita carga horária, mas eu tenho essa... eu consigo estudar 12, 14 horas por dia com foco, tá? Com produtividade. Eu consigo estudar nesse período com bastante conteúdo, com nível de aprendizado satisfatório, porque eu já treinei, já tenho um treino nisso, então eu consigo tranquilamente. Enfim, estudei para o concurso, aí cheguei lá para fazer a prova, tranquilo. Eu lembro até hoje, eram 5 horas de prova, tá certo? 5 horas de prova, 5 horas de prova, e 5 horas de prova eram 100 questões, diversas matérias, tudo bem. Cheguei, o cara distribuiu o caderno de prova, peguei o meu caderno de prova e eu fiz o seguinte, cara, olhei lá, tá, a primeira prova, sempre, né, mais de 90% dos concursos públicos, sempre a primeira disciplina é língua portuguesa, tá lá, primeira disciplina língua portuguesa. O que o professor fez? Eu cheguei e fiz o seguinte, cara, peguei lá, língua portuguesa, eu sempre tenho um pouco de dificuldade de língua portuguesa. O que eu fiz? Eu deixo sempre língua portuguesa por final. Tudo bem. Aí peguei lá a segunda matéria, contabilidade, cara, contabilidade. E eu lá, peguei a primeira questão, desse tamanho o comando da questão, o examinador pisou na bola com a gente, ele estava pedindo até a segunda casa depois da vírgula, e eu fazendo as questões lá, a primeira, certinha, até, olha, quando você faz aquela questão, você olha, você tem certeza que eu acertei, fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira, aí na quarta eu levantei o pescoço e olhei para o quadro. Cheguei lá no quadro, já tinha passado em torno de quase 3 horas de prova. E eu tinha feito aí 4 ou 5 questões, cara. 4 ou 5 questões. Aí bateu o desespero. E agora? O que eu vou fazer? Tá? E agora? O que eu vou fazer? Aí é o seguinte, aí eu tive que mudar. Aí eu mudei a estratégia. Na verdade, eu fui para a prova sem nenhuma estratégia. Por isso que eu cometi esses erros. Aí o que eu fiz aí na hora da prova? Né? Cheguei lá, na hora da prova, né? Cheguei na hora da prova e eu fiz o seguinte, todas as questões que tinham um comando grande eu pulava, ia para as questões pequenas, aquelas mais curtas, foi indo. Cara, e foi, né? Conclusão, faltavam 10 minutos, eu tinha que transcrever o gabarito, no caderno de respostas e o meu gabarito para entregar lá, né? E nessa prova, tá, eu não consegui fazer nenhuma questão de economia, que eu tinha estudado pra caramba economia, tá certo? Eu chutei.
Língua portuguesa, eu consegui fazer 2 questões de língua portuguesa e todas as questões grandes eu tive que chutar. Moral da história, né? A nota de corte, desse concurso era 60, a nota de corte era 60 pontos, tá? 60 pontos. O professor Luiz conseguiu fazer apenas 56 pontos. Muito chateado, voltei para minha casa. Né? Outro dia, falei, poxa, mas mesmo assim eu tenho que aproveitar as situações que a vida nos proporciona, né? Mesmo negativa. Peguei essa prova no aconchego do meu lar, na segunda-feira à tarde, marquei no relógio, né? Tá? E comecei a fazer. Consegui fazer. Tá? Fiz a prova em torno de 6h30, mais ou menos. Tudo bem, era só 5 horas. Mas nas 6h30 eu fiz a prova. Eu digo para vocês assim, das 100 questões, preste atenção que eu vou falar para vocês. Das 100 questões, tá? Eu tinha um potencial de acerto de 92 questões. O primeiro colocado no concurso acertou apenas 68 questões. Ou seja, eu estava super competitivo e eu fui eliminado. Eu perdi para mim mesmo, porque faltou esse cara aqui, ó, estratégia de prova. Ah, professor, mas e aí, né? E aí eu digo para vocês, né, que da questão da humildade, né? O aluno que quer ser aprovado em concurso público, primeiramente, ele tem que desenvolver essa humildade. Essa humildade não é aquela humildade lá do coitadinho, não. Essa humildade de reconhecer que você não sabe tudo e você se esforçar e querer aprender mais. É isso. Tá? Então, sempre um candidato competitivo, ele é humilde porque ele tem essa competência. Então, olha só, preste atenção, nessa aula, nossa aula, a última aula da Politec, esta aula aqui, nós vamos trabalhar o assunto aí, estratégia de prova, bacana? Então, vamos lá. Então, são vários assuntos que nós vamos abordar nessa aula, tá? Contei essa experiência para você, que foi um caso real que aconteceu comigo, e agora eu tento aí passar para vocês algumas informações de reta final, e essas informações e essas estratégias, vocês podem ter certeza absoluta que vocês irão pontuar na prova, viu? Vocês vão adquirir alguns pontos só com essa aula aqui de 30 a 35 minutos. Vem comigo aqui, estratégia de prova. Estratégia de prova para o nosso curso aqui da Politec, reta final. Foi um concurso rápido, tá certo? Foi publicado de tal lá no mês de março, metade do mês de março, né? E a prova dia 21 de maio, um conteúdo enorme, né? Mas nós demos conta do conteúdo, nós conseguimos cumprir tudo aquilo que nós prometemos, e eu tenho certeza absoluta, galera, tanto para técnico de necropsia, quanto para papiloscopista, nós iremos ter uma aprovação maciça, porque eu tenho certeza que essa foi a melhor preparação disponível da Politec no mercado, tanto no curso online, quanto no presencial. Aliás, no online nós somos o único site aí e a única escola presencial que nós fizemos o curso para tecnicropsia. Nós vamos ter um altíssimo índice de aprovação no concurso da Politec. Vocês podem ter certeza disso. Foi uma campanha, foi um curso maravilhoso que nós fizemos. Tudo bem, tem oportunidades para melhorar, claro que tem, sempre tem que ter oportunidade de melhoria, mas eu digo isso aí como grande responsável pelo site, eu me sinto satisfeito com essa campanha e nós estamos coroando essa nossa campanha com esse vídeo. Bacana? Gente, primeira coisa, quero disponibilizar para vocês um serviço, tá? Um serviço. No site, já faz algum tempo que nós fazemos isso, nós temos uma ferramenta chamada de nota de corte. Professor, o que é a nota de corte? Nós vamos ranquear vocês aí até a publicação do edital. Porque o cara, quando termina de fazer o concurso, a prova, ele fica desesperado. Professor, e aí, professor? Ah, como é que foram o pessoal? Não sei o quê, cara. É WhatsApp daqui, WhatsApp dali. É e-mail, cara. O cara chama no Facebook, né? Aí, pô, vamos organizar esse negócio aí. Então, nosso setor de tecnologia, essa aqui é uma ferramenta que nós já temos a nota de corte. Então, convido vocês, tanto você aí que já é aluno do LAC, quanto não é aluno do LAC, vai lá no site, se cadastra, eu vou explicar o procedimento. Não paga nada, tá certo? Não paga nada. É muito importante você fazer. Então, nota de corte, né? Então, aqui é um resultado prévio que nós fazemos. E eu digo para vocês o seguinte, tá? Que isso aqui é uma coleta de dados que nós fazemos aí, onde os alunos aí se esforçam bastante,
ela é bastante positiva, tá? E normalmente ela acerta, tá certo? Quem está no topo aqui do negócio, se foi sincero, normalmente o nome do cara está lá na lista. Então vamos lá, vamos compartilhar, tá? Pode compartilhar, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos grupos do WhatsApp, isso aqui é muito importante, né? Professor, eu quero participar da nota de corte. Muito simples, você acessa lacconcurso.com.br, tá? Nós temos um menu aqui, é a página principal do site. Nós temos aqui, ó, nota de corte, tá? Você clica aqui em nota de corte. É claro que você já tem que estar logado no site, tá? Você tem que fazer um login, você tem que inserir um login lá. Depois você clicou lá, tá aqui, ó, Politec, técnico de necropsia ou papiloscopista. Você vai lá, clica aqui, você pode ver o ranking, né? Mas, professor, eu não quero me identificar, professor. Eu não quero me identificar, eu não quero que os caras... Tudo bem, se você não quer se identificar, lá no seu cadastro tem uma opção chamada nickname, que é o apelido. Você coloca lá um apelido aí, coloca concurseiro, Politec, pronto. Tá? Só você que sabe que você é o concurseiro Politec aí para você. Mas o importante é o seguinte, que você seja fiel, você não exerça, cara, o auto-engano. Você tem que bater marreal para si próprio, bacana? Para você colocar os dados certos e a gente apurar, tá certo? Então tá aqui para vocês, tá? E aí o seguinte, se nós tivermos, tá, uma adesão gigante em relação a isso aqui, tá? Uma adesão gigante em relação a isso aqui, nós vamos subdividir por polos, tá, ok? Bacana. Então tá aí para vocês, chegando lá, conhecimentos básicos, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, 30 e 40, você cadastra certinho ali a quantidade de acertos e erros por cada prova. Bacana? Então o convite está feito. Nota de corte para a galera da Politec 2017, ok? Ok, então vamos lá. Vamos falar agora da estratégia de prova, né? Da estratégia de prova. Professor, estratégia de prova, qual que é a primeira referência bibliográfica que eu vou ter que utilizar? A primeira referência, cara, é aquela lei. A lei entre você e o concurso, ou seja, é o seu edital. Então vamos lá no edital, buscarmos algumas regras básicas, interpretarmos essas regras e, com base nessas regras, vamos formular uma estratégia vencedora para que você seja aprovado nesse concurso público. E essa estratégia aí dá certo, cara. A gente vai falar muita coisa aqui, vamos falar de técnica do chute, vamos falar de quantos minutos por questão nós iremos estar fazendo, você tem por questão de prova, vamos falar também de técnica do loop e vamos falar um pouquinho das minhas matérias. Vem comigo aqui, né? Então, lá, estratégia de prova. Primeiramente, vamos lá no concurso, né, lá no edital. Quero chamar para vocês que o concurso não termina agora, dia 21 de maio. Né? O concurso, cara, ele tem duração de 2 anos de prazo de validade por mais 2, ou seja, 4 anos. Professor, eram 47 vagas para, professor, avaliação psicológica. Eu fiquei na posição 39. Cara, calma, calma. 2 mais 2 são 4. O que você tem que se preocupar agora é se aproximar o máximo possível no número de vagas. É isso aí, tá? Outra coisa, ó, dica de quem já viveu muito isso. Ah, eu estudei bastante, eu quero ser aprovado em primeiro lugar. Não faz isso, isso é soberba. Isso é soberba, cara. Primeiro que você não conhece seus candidatos, seus concorrentes. A humildade. Ó, eu quero ter o resultado positivo, eu quero ser aprovado, não interessa a posição. Essa é a mentalidade vencedora, tá? Essa é a mentalidade vencedora. Eu falo isso porque já tenho uma experiência enorme sobre isso, tá? Enorme sobre isso. E também, como sou temente a Deus aí, acredito na força maior de Deus, ele pune também, né? Vamos embora. Ó, 2 anos, tá? 2 anos aí. E aí, professor? E aí é o seguinte, 2 anos, tá? Quero dar uma dica para vocês aí, tá? Que não é somente conteúdo, é experiência de vida de concurseiro. O que acontece em 2 anos? Cara, eu já estive lá, eu sei como é que funciona. Você passou na posição 39, papilos, tá? Não interessa o polo aí. Cara, a primeira coisa que vocês têm que se organizarem, vocês aí. Fazendo grupos de WhatsApp, fazendo grupos lá do Facebook, se organizarem. Por quê? Ano que vem é ano político, rapaz. Ano que vem é ano político. Esse resultado aqui vai ser publicado em este ano, 2017. Você ficou lá atrás, cara. Você mobiliza os aprovados no concurso da Politec. Vai ter eleição, cara. Estou dando dica para vocês. Procura um candidato.
a governador, de preferência, para o governador, nós queremos dar o apoio de vocês, sob o compromisso de chamar os aprovados no concurso. Pronto. Tá? E o pessoal faz isso, claro que faz. Tomou posse, está lá, se for outro governador, chama, marque reunião com o secretário de gestão, com o antigo secretário de administração, convoca a imprensa, faça uma associação entre vocês, elejam os líderes, se comuniquem no WhatsApp, cara, se mobilizem, façam pressão à administração pública, isso funciona, viu? Isso funciona e você pode ser chamado. Estou dando dica para vocês aí, cara, isso acontece, bacana? Ok. Então o concurso não termina agora domingo, ó, 2 mais 2, né? Tem que lembrar que esse concurso, nós temos aí, ó, 4 fases. A primeira fase é essa de domingo, com certeza, é a fase que deve eliminar mais de 90% dos concorrentes, com certeza, né? Então, nós temos aí a primeira fase, que é a prova objetiva, caráter eliminatório e classificatório. A segunda fase, que é a avaliação psicológica, né? Unicamente eliminatório. Nessa fase psicológica aqui, eu tenho que fazer um adendo, um comentário meu, pessoal, do professor Luiz. Tá? A prova, eu acredito que na prova, tá? Para técnico de necropsia, a avaliação psicológica seja uma avaliação bastante severa. A avaliação psicológica deve testar vocês em algumas situações aí próximas da realidade da sua atividade, para testar como é que é o seu estado emocional em relação a isso, tá certo? Ou seja, muitas pessoas aí que não estiverem preparadas deverão ser eliminadas nessa fase psicológica. Então, já estou dando uma dica para vocês, tá? Para vocês fazerem isso aí, tá? Tem que se preocupar com isso, bacana? A avaliação de títulos é a terceira fase, tá? Isso aqui não é unicamente classificatório, não elimina, e finalmente investigação social de caráter unicamente eliminatório, né? Essa quarta fase aqui, para quem acha que ela vai ser simplesinha, você está enganado, vai ser puxada mesmo, né? Você pode ter certeza que os caras aí devem acionar aí a co-irmã da Politec, que é a Polícia Judiciária Civil aí, para ajudar nesse processo de investigação, tá? Então, ó, e principalmente nessa época do concurso aqui, cara, tentem andar na linha. Tá? Tentem andar na linha, os caras vão atrás, hein? Bacana? Então, essas aqui são as 4 fases do concurso. Vamos embora. A prova, no dia 21, já começamos aqui a montar uma estratégia, e eu quero dar para vocês algumas dicas importantes, para você não se perder. Nós temos o seguinte, ó, terá início às 14 horas, tá? Às 14 horas do dia 21, e a duração da prova são de 4 horas, tá? Incluído o tempo destinado para o preenchimento do cartão de respostas, né? Vamos lá, vamos falar das 14 horas. Primeiramente, tá, o cara disse o seguinte no edital, ó, o candidato deverá comparecer ao local designado para prestar a prova objetiva às 13 horas, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não porosa, fabricada em material transparente e original, de documento oficial de identidade, contendo fotografia e assinatura. Então, está aqui para você, ó. Ela quer o carteira original, ó, de identidade. Está pedindo isso aqui. Bacana. Outra coisa, vamos falar da caneta. Cara, olha, eu não gosto de fazer propaganda aí, mas vão lá, compra aquela caneta da Bic, tá? Compra a caneta Bic, transparente, tá? O fiscal de sala, ele olha isso, pode ter certeza que ele está louco para eliminar um cara que está desrespeitando essa regra, assim que é o modus operandi do povo. Então, não leve uma, leve 2 canetas lá, leve 2 canetas, uma de reserva, né? O seguro morreu de velho, então nós temos que sempre atender esse princípio da prudência. Agora eu quero falar do horário. O horário da prova é 14 horas. Aqui no edital está falando 13 horas. E eu digo para vocês, cara, eu sou cuiabano, moro aqui, sou concurseiro, e eu digo para você que, às vezes, tá, quando é dia de concurso no domingo, o trânsito vira um inferno, um caos. Então, sempre se planeje sair um pouco mais com antecedência, chegar no local de prova com antecedência, tá certo? Isso também faz parte da estratégia da prova. Chegue lá, tente chegar lá os 30 minutos antes do início da prova, já tome a sua devida água, já vá ao toalete para não perder tempo durante a prova, tá certo? Sente, dá aquela respirada antes da prova,
Tá certo? Não fique conversando fiado com um colega, não, porque ali não dá para conversar. Se concentre, entendeu? Tentem, mentalizar, faça as suas orações, peça ajuda para o seu anjo da guarda. Tá? Tente espiritualizar naquele dia. Tente colocar o seu emocional, tá certo, preparado, cara. Porque se você tiver com o emocional bom, cara, se você tiver em equilíbrio, isso vai te ajudar muito na prova. Então, nesses 30 minutos, tente se concentrar para a prova. Bacana? Então, já estou passando essas dicas para você. Chega antes, tá? Relaxa, ok, né? A prova de vocês tem uma coisa muito interessante. A prova de domingo vai ser de múltipla escolha. O que é múltipla escolha? Professor Xizinho. Ok? Prova objetiva. E olha só, a banca é a banca UFMT. A banca do UFMT fez isso no concurso do Detran. E você tem apenas, 4 alternativas, A, B, C, D e E, só tendo uma delas correta, né? Professor, 4 alternativas e, sim, o que acontece? Com 4 alternativas, há possibilidade de você acertar e ter sucesso na técnica do chute, que eu vou falar um pouquinho para vocês aí nesse vídeo, tá certo? Nesse vídeo, aumenta a sua probabilidade de acerto. Então, mais uma vez aqui, reforça, esse tipo de tal aqui reforça que você pode você pode pontuar com uma estratégia correta de prova. Ok? Vem comigo, está aqui. Tá? Cada questão correta vale 1 ponto. Tá? Errou, 0 ponto. Bacana. Tá? Isso aí é normal. Tá? Ok. Você vai lá, você faz a prova, tá? Dia 21. E no edital diz o seguinte, no próprio dia 21, eu acredito aí em torno das 21 horas, 20 horas ou 21 horas, lá no site da UFMT, você já terá direito aí, ao gabarito, tá certo? Preliminar do concurso. O gabarito preliminar do concurso, dia 21. Tendo o gabarito, você corrige sua prova e já faz o seguinte, vai lá no laconcurso.com.br e já cadastra a sua pontuação na prova. Tá? Que ali já vai começar o fervor. Tá? Vai começar o fervor aí, tá certo? Vai começar o fervor aí. Tá certo? A gente vai começar o fervor nesse dia aí, dia 21. Tá aqui. O prazo de recurso, tá? Ele começa, ele vai ser o seguinte, interposição de recursos contra o gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão de prova, 8 horas do dia 22 às 18 horas do dia 23. Ou seja, vamos lá, vamos falar de recurso. Prova, dia 21. Dia 21 à noite sai o gabarito preliminar. Já na segunda-feira e terça-feira até às 18 horas, tá certo? Até às 18 horas do dia 23 da terça-feira, é o prazo final de interposição de recursos. Você tem que entrar no site da UFMT/concursos lá para você fazer o concurso. Vamos lá, nós aqui do Lá Concurso. Nós do Lá Concurso, nós não elaboramos recursos para os alunos, tá certo? Nós não elaboramos recursos para os alunos, isso é uma posição oficial da nossa escola, mas, tá certo, os nossos professores estão liberados para auxiliar. No meu caso, na minha questão aí, muitos alunos têm aí a minha posição. Quem puder escanear a prova, tá certo? No PDF, escaneia a prova, não tira aquelas fotografias, manda no WhatsApp, não, porque aí eu não gosto muito. Escaneia a prova. Se a galera aí mandar aí no domingo aí, eu vejo as minhas questões, eu já corrijo no próprio domingo e eu vou tentar aí na segunda-feira cedo já colocar o gabarito aí, se tem alguma questão que cabe recurso ou não, e se couber recurso alguma questão das minhas questões de prova, eu faço o seguinte para vocês, eu já vou falar assim, contraria dispositivo tal, 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 aí vocês devem elaborar o seu recurso, bacana? Falamos de recurso aqui, né? Vamos para frente aqui. No dia 7 de junho, tá certo? Vai ser disponibilizado uma lista aberta na internet, de endereço eletrônico e tal, e no Diário Oficial do Estado, né? Os resultados de cada candidato na prova objetiva após a análise dos recursos. Ou seja, tá certo? Dia 7 de junho, um prazo bastante curto, já vai estar lá a lista o resultado da prova objetiva, que é a primeira fase. Pronto, né? E Deus queira que você esteja aí, o seu nome no dia
7 de junho dos aprovados. Bacana? Então está aqui algumas informações preliminares importantíssimas. Professor, você está falando de estratégia de prova, mas até agora você não falou nada de estratégia. Vem comigo aqui. Tudo isso aqui é estratégia. Seu primeiro objetivo da prova, não perder para o edital. Tá? Você não pode perder para o edital. Ah, professor, eu estou disputando o concurso, estou disputando com os colegas. Não, cara. Você não está disputando com colegas, você está disputando principalmente consigo mesmo. Essa é a realidade. Não é o seu colega que te reprova, é você que se reprova, pode ter certeza. Então, o primeiro objetivo é você vencer a primeira nota de corte, a nota de corte 01. E a nota de corte 01 está prevista no item 13.2 do edital. Será eliminado do concurso que trata este edital o candidato que, letra A, obtiver pontuação inferior a 35 pontos na prova objetiva ou pontuação inferior, tá, a 20 pontos na matéria de conhecimentos específicos da prova objetiva. Ou seja, então vem comigo aqui, tá? Ou seja, olha só, pontuação total 70, tá? Conhecimentos específicos 20. Então é o seguinte, nos 20 você tem que ter no mínimo 20 pontos, tá? Esse mais esse tem que ser, ó, maior do que 35 pontos. Tá? Tem que ser maior que 35 pontos aí. Dá para conseguir? Com certeza dá para conseguir. Então, são dois números que você tem que ter na sua cabeça na primeira nota de corte. 35 no geral, que são 70 questões, ou 20, e 20, não é ou, e 20, tá? E 20, tá? E 20 pontos aí só na prova de conhecimentos específicos. Bacana? Vem comigo aqui. Aqui vem estar reforçando isso, né? Ó, que obtiver no mínimo 35 pontos na prova objetiva, sendo no mínimo destes na matéria de conhecimentos específicos da prova objetiva. Então, esse texto aqui vem confirmar um pouquinho nesse outro texto aqui, porque o cara colocou aqui, né? Ó, aqui, ó, 20 pontos na prova, 35 pontos na prova objetiva ou pontuação inferior a 20 pontos. Está errado, não é ou, ali tinha que ser e, né? E aí ele vem aqui no 13.3, ele corrige isso. Então você tem que ter 35 no geral e 20, né? Segunda nota de corte. Tá? O concurso ele foi, as vagas, a sistemática do concurso foi a redistribuição por polos, né? Então você pega aqui o polo de Barra do Garças, né? Água Boa, Barra do Garças, Confresa, Nova Javantina, Vila Rica e Campinópolis, né? Então, todos os cadastros de reserva, mas o segundo objetivo seu é o seguinte. Então, primeiro, é você ter mais de 35 no total e mais de 20 pontos no conhecimento específico. O segundo objetivo de nota de corte é você colocar sua cabeça aqui, ó. 47. Esses 47 aqui são os 47 candidatos que vão ser submetidos à avaliação psicológica. Pronto, cara. Daí você está lá. Pronto, aí são 12 mais 2. Esse é o segundo objetivo. Tá? É claro que no segundo objetivo, o terceiro objetivo vai ser o seguinte, você tentar ficar nas melhores posições, nas primeiras posições desses 47 aqui. Né? Já que eu falei aqui de Barra do Garças, né, quero mandar meu caloroso abraço para o nosso querido professor Jair, veio até Cuiabá para gravar aí vários cursos nossos aí da tecnonecropsia, inclusive também ele fez aí um espetacular trabalho nos alunos de tecnonecropsia. Bacana? Então está aqui para vocês o seu segundo objetivo, né? Pronto. Estamos construindo a estratégia. Você vai chegar lá sabendo exatamente o que você vai fazer, tá? Estrutura da prova. Então nós temos aqui, ó, conhecimentos básicos, 2 matérias, né? Nós temos aí 10 de português e 5 de raciocínio lógico. Conhecimentos gerais, história, geografia e atualidades, 5 questões. Legislação, ética e filosofia, 7 questões. Noções de informática, 3 questões. Né? Então está aqui para vocês. E 40 questões de conhecimentos específicos, e no total são 70 questões. Ou seja, esse primeiro e segundo bloco aqui são 30 questões, e o terceiro bloco são 40 questões. Né? E aí, professor? E aí, eu vou falar para vocês o seguinte, estratégia. Tá? Na minha avaliação, é muito mais fácil você pontuar, ó, essas aqui, ó,
você consegue ter os 5 pontos de História, Geografia e Atualidades. Ainda mais um nível de qualidade das aulas do LAC Concurso. Ó, legislação, ética e filosofia, dá para você pontuar. Informática, noções de informática, vai ser assuntos básicos, ó, 7, né? Então, ou seja, ó, esse bloco aqui de 13 questões, cara, na minha avaliação é o seguinte, são 13 pontos de 70 pontos, tá? Na minha interpretação é o seguinte, são pontos aí que você tem aí um potencial muito grande de você acertar. O que acontece, né? Foco errado. Foco errado. Ah, professor, eu estou focando aqui, ó, nos conhecimentos específicos. Pela tradição de resultados em concurso público, na média geral, é o seguinte, cara. A galera de conhecimentos específicos, normalmente, tem assim o mesmo conhecimento. Ainda mais nessa prova. Nessa prova que nós tivemos aí vários assuntos diferentes que são prestados, cobrados em concurso público. Biologia, história, anatomia, traumatologia, medicina legal. São assuntos que não caem em outros concursos. Então, o cara começou a estudar por esses assuntos para esse concurso. Então, seja, pela regra, pela tradição, a galera vai ter mais ou menos a mesma pontuação na prova de conhecimentos específicos, tá? Na prova de conhecimento específico, né? E o tempo necessário para o cara pontuar aqui é muito grande. Ou seja, eu indico, então esses caras aqui, tá? Quem já sair nessa prova de conhecimentos básicos gerais com uma elevada pontuação, sai na frente e tem maior chance. Porque em conhecimentos específicos a galera vai mais ou menos igual. Tá? Então são aqui, ó, 40, né? Então aqui vai ser normalmente assim, ó. Pode escrever, tá? 25, 28, 30, tá? O primeiro colocado aqui vai acertar 33, aí, em torno de 33 conhecimentos específicos, né? O primeiro colocado no concurso geral, papo reto, tá? É assim mesmo que funciona, ou seja, você tem que considerar os conhecimentos básicos e gerais. Aqui é uma grande oportunidade para que você aí acerte as questões, né? Vamos falar um pouquinho dos conhecimentos específicos, né? Conhecimentos específicos, né? Principalmente, tanto para o papiros quanto para o necropsia. Lá no necropsia tem alguns artigos do Código Penal, né? O artigo 121, artigo 122, o 231, onde foi a professora Michele deu aula, o professor Marciano, o professor Pedro Silas, tá certo? A professora Débora Botan. Tá? E lá no Papilos temos o quê? Algumas leis específicas que o professor Botelho passou para vocês, não é isso? Cara, rapaz, esse bloco legal, você tem que estudar a lei seca. Vai ter que fazer parte da sua revisão do loop que eu vou falar para vocês. Porque são questões fáceis, não tem dupla interpretação, não tem muita teoria, etc, etc, etc. Tá? Então, esse bloco de questões aí, cara, você não pode errar. Tá? Você tem que sair na... Ou seja, você não pode perder ponto bobo. Tá? Não pode perder ponto bobo. Então, onde tem esses artiguinhos, cara, essas leis, cara, papo reto, é mais fácil. Tá? Concurseiro profissional, cara. Tá? Você vai tendo vantagem competitiva. Tá? Fazendo isso. Bacana? Entenderam? Vamos lá. Fiz um resumo aqui. 70 questões, né? Para vocês aqui. E aí, professor? E aí, vou voltar na experiência que eu passei para vocês lá no meu primeiro dia. Eu fui reprovado no concurso. Sim, você foi reprovado no concurso. Porque eu queria muito, cara. Eu queria. Eu encarei aquele concurso como fosse o último da minha vida. Assim que tem que ser, sempre já tem que encarar esse concurso, porque você cria motivações extras, determinação. Eu reprovei por quê? Porque eu não fiz a estratégia de prova, porque eu não tive esse cara aqui, ó, a administração do tempo. Ah, professor, são 4 horas de prova, é tempo o suficiente? Nem tanto, nem tanto. Vamos analisar? Então, nós temos aqui 4 horas de prova, no total 240 minutos. Lembre-se que eu falei para você que esse tempo está destinado, já está destinado aí, tá certo? Nós tivemos um problema com a iluminação, voltou aqui. Esse tempo aí já está destinado o quê? O preenchimento
o preenchimento do cartão de respostas. Então, você preencher. 20 minutos aqui é tempo suficiente para que você preencha todas as questões de respostas, né? E aí, atenção. Vamos antecipar os problemas e os erros. Rapaz, eu já perdi muitos pontos no preenchimento do gabarito. Eu fiz a questão correta, era a letra C, eu marquei a letra C, e pela não sei que desgraça que aconteceu, que eu não marquei a letra C, eu marquei a letra B. Erro. Não dá para usar aquele errorex na hora, cara. Não dá. Então você tem que fazer com máxima atenção, tá certo? Não pode perder tempo na transcrição do preenchimento das folhas de resposta. Ou seja, nós temos aqui um tempo líquido de prova de 220 minutos. Né? Nesses 220 minutos, eu não estou nem considerando aquele tempo do cara, vou no toalete, vou tomar uma água, né? Cara, eu não estou nem considerando isso, tá? É claro, se tiver necessidade de ir no banheiro, você vai lá, você tem que ir, claro, né? Mas eu não estou nem considerando isso. Bacana? Então, isso aqui está a estratégia do tempo, né? Eu, particularmente, eu vou para vencer. Eu estou montando uma estratégia vencedora. Então, eu já vou preparar o meu organismo, tá? Meu organismo, a minha fisiologia, para quê? Para quê? Para não precisar ir no banheiro durante essas 4 horas. Tá? Eu já vou antes e depois eu vou depois, se precisar. Bacana? Toma cuidado, já prepara seu organismo para isso. Então, nós temos 70 questões. Tá? Se nós dividirmos aqui 220 minutos por 70 questões, nós vamos ter 3 minutos e 9 segundos para cada questão. Ou seja, nós temos uma conclusão. Tempo médio por questão é de 3 minutos, cara. 3 minutos. Então, está aqui para você. 3 minutos. Ou seja, você empacou no começo da prova, cara. Você empacou numa questão, cara. Você empacou numa questão, meu filho. Está lá 10 minutos nela, cara. Tempo nela, vai para outra. Se sobrar tempo, você volta para essa questão. Foi o meu erro lá, cara. Cada questão é enorme, cara. Eu teve questão lá que, pelas minhas contas, eu demorei 37 minutos para fazer no concurso que eu queria ser aprovado. Eu tinha tudo para fazer isso. Né? E o examinador faz isso, ele tenta cansar você, colocar comandos de questões gigantes, um texto ilustrativo no comando da questão que não serve para nada. Ele só na última linha que ele pede alguma coisa ali, cara, você não tem que provar para ninguém que você sabe aquele assunto. Você tem que fazer o seguinte, é acertar o pontinho. Este é o objetivo. Quanto mais pontinho, mais questões você adquire, que você consegue acertar, mais você vai conseguir aí ser aprovado no concurso. Então, são 3 minutos, né? 3 minutos. Então, eu quero passar para vocês o seguinte, tá? 3 minutos, tá? 3 minutos. Tem que colocar isso na cabeça. Você não pode ir com outro número. 3 minutos é o tempo necessário aí para fazer a prova, tá? Vamos lá. Professor, e aí? E aí o seguinte, né? Primeira dica, resolver as provas em que há mais domínio, né? Mais domínio. Ah, professor, eu tenho um bom domínio de informática. Então, você vai começar o quê? Vai começar pela prova de informática. Ah, professor, a segunda prova que eu tenho mais domínio é de legislação. Então, você vai começar na prova de legislação. Depois da informática, você vai para a legislação. Depois da legislação, história e geografia. Pronto. Depois a prova de química. E assim por diante. Tá certo? Ou seja, você tem que ir lá para o dia da prova com esse cara aqui, ó, fazer a lista de sequência de resolução de provas. Ah, primeiro, tá? Vamos lá, informática. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, aquelas questões aquelas matérias que você se preparou mais, que você tem mais conteúdo, você não deve perder pontos com ela. Tá? E pela prática, pela vivência, pela tradição, acontece o seguinte. Tá? As primeiras provas são aquelas que você costuma pontuar, porque você está com o emocional mais tranquilo, tá certo? Você está com mente fresca, você não está cansado, menos esforço físico, então você pega essas questões. Qual que é a ideia? Nessas provas que eu estudei, que eu tenho maior domínio, estou mais preparado, estou mais confiante, o que você faz?
você tente potencializar o máximo de questões, máximo de pontos. Então, você tem que ir para a prova já com essa lista de provas. Isso faltou lá para mim. Tá? Então, você tem a lista. 2, deixar as provas em que envida mais tempo por último. Né? Por último. Né? Então, aquelas que... Você pega uma questão de matemática lá, cara, pô, você faz em 3 minutos uma questão de matemática, você tem que ser bom, hein? Tem que ser bom, tá? Tem que ser bom. Pronto. Com isso, você já tem um modelo mental lá no dia da prova. Você sabe que é 3 minutos por questão, 20 minutos por gabarito, por preenchimento do gabarito, tem que ser considerado. Eu estou colocando 20 minutos, um tempo que é mais do que suficiente, tá? Mas em 10 minutos você consegue, aí, com certeza, preencher. Você está trabalhando aí com uma margem de erro aí de 10 minutos para você, uma sobrinha para vocês, né? Então é o seguinte, é isso aí, tá? Então, você tem lá a lista, tá? Outra coisa importante, 4 horas, 70 questões, você tem matemática, química, física, biologia, tá? Tem bastante coisa nesse sentido aí, você tem que prestar bastante atenção nisso, cara, bastante atenção nisso, ok? 3 minutos, faz as primeiras questões que você tem aí, as provas que você mais estudou, aquilo que você tem mais dificuldade, você deixa para o final, aquelas questões que são muito grandes, vai demorar muito tempo, não é que você não saiba, tá? Deixa também para o final, a ideia é você já passar a lista e já ir pontuando, aí depois você volta de novo na prova, né? Você vai fazendo o quê? Os loops, né? Vai e volta as provas, né? Tá certo? Vai e volta, né? Pronto, já marquei todas as questões aí que eu sei, tudo. Agora tem algumas que eu estou na dúvida. Aí você vai. Bacana? Então tá aí para vocês. Dica importante é essa, tá? Dica muito importante. Então essa é a estratégia de prova. Professor, técnica do chute. Cara, isso aqui vale. Isso aqui vale pra caramba, técnica do chute. Por que técnica do chute, cara? Porque é o seguinte, né? Você pode ter algumas questões lá, é questão de estatística. Vamos pegar aqui, por exemplo, conhecimentos, específicos, ok? Então, nós temos o quê? 40 questões. Certo? Então, você tem lá A, B, C, D. Está gravado, depois você confere. Então é o seguinte, então será o quê? O que se 10 mais ou menos 1, professor? Nós teremos aqui, 10 questões variando 9 ou 11. 10, 9 ou 11. 10, 9 ou 11. De quê? De alternativas A, alternativas B, alternativas C, alternativas D. Está aí para vocês. Tá certo? Está aí para vocês. Aí é o seguinte, você fez a prova, você só marcando aquelas que você sabe, por isso que eu coloco, gente, 20 minutos para o preenchimento do gabarito, porque no 20 minutos do preenchimento do gabarito, você aplica a técnica do chute. Você aplica a técnica do chute. Você coloca assim, olha só. 8, você sabe... Você marcou 8 das 40, você tem certeza que você sabe. B, 5. C, 12. Tá? E você marcou aqui 9. Tá? 21. Com mais 5, 26. 26 com 8, 34. Então, você você conseguiu resolver 34 questões. Não está dizendo que estão 34 acertos. Mas que você sabia 34 questões que você chegou na resolução. Tá? Tá aqui, né? Você concluiu 34 respostas, né? 34 respostas, está aqui. O que acontece? Sobraram 6. E aí, professor? Eu vou distribuir uma de cada. Não. Pela estatística, lembra do 10 em 1? Olha aqui, Então é o seguinte, eu sugiro para vocês, que você marque todas aqui, Todas no chute, na B. Tá? Porque, com certeza, dessas 6 aí, 2, pelo menos, serão letra B. E aí você terá 2 pontos aí adquiridos pela técnica do chute. Isso aí é para potenciar. Professor, mas eu sou bom de chute, professor.
Tudo bem, cara. Se você é bom de chute, joga na loteria. Você chute aí as 6 aí distribuído, tá? As 6 distribuído. E acerta as 6. Aí é sorte. Eu estou colocando uma técnica, uma estatística, dá uma probabilidade para você. Uma probabilidade para você. Bacana? Então tá aqui para vocês esse cara aí, tá? Professor, mas dessas 6 aqui, eu tenho certeza, professor, ó, que duas não são letra B. Se você tem certeza das 6 que 2 não são, então você vai marcar o quê? Ó? As 4 aqui na letra B e outras 2 na menor. Aqui. Marca aqui. Pronto. Tá? 6. Ó, outra hipótese que pode acontecer. Daí você não sabe 6. Se não sabe nenhuma, você marca as 6 aqui. Só que das 6 você tem certeza que 2 não é letra B. Então você vai pegar onde tem menos, aí, ó, joga lá. Que aí vai aumentar mais ainda a sua probabilidade, tá? Vai aumentar mais ainda a probabilidade. De 2 aqui você pode ter certeza que você pode acertar 3. Então existe isso sim, a técnica do chute tem que ser encarada. E a técnica do chute, claro, você tem que trabalhar com a estatística. Tá? Isso aqui dá certo, né? Isso aqui você vai aproveitando os pontos. Você vai aproveitando os pontos necessários. 10? Ótimo, né? 10, né? Então, a técnica do chute, ok. Professor, falta aí menos de 72 horas para a minha prova, e agora? Cara, então 72 horas para a prova, eu recomendo para vocês aí, vocês não estudarem mais nada de novo, tá? Eu recomendo para vocês o seguinte, fixar, solidificar, potencializar o conteúdo que você já tem, tá? Então, é o seguinte, eu sugiro para vocês aí, tá? Que vocês aí adotem a regra do loop, tá? Papo sério, cara. Professor, sexta tarde, sexta noite, sábado de manhã, de tarde, tá certo? De noite, até um certo horário, dorme cedo. Domingo, tá? Também faça a regra do loop. Loop, ó, círculos, tá? O que é a regra do loop? Cara, isso dá certo. Tá? Você vai adquirir pontos que você nem imagina. Você vai pegar todas as suas anotações, tá certo? Todas as suas anotações, você pega lá. Começa lá, você vai colocar uma sequência. Primeiro português, segundo matemática. Deixa a matemática por último no loop. Então você coloca lá, né, português. Você coloca história, geografia, atualidades, legislação, todas elas. E vai pegando as suas anotações de material, tá? Aí você vai no caderno. Por isso que eu gosto de estudar com caderno. Quem estuda com caderno, na regra do loop, ele está lá na frente dos outros. Você vai indo, você vai recordando. Crase, certo. Crase, opa, né? Puxa, o professor Luiz falou desse negócio que eu não lembro. Você não lembra desse assunto. Você para o seu loop e você vai lá, lá no material ou no vídeo e tira aquela dúvida. Tirou a dúvida. Isso significa isso. Você volta para lá. Tá? O primeiro loop você vai demorar mais 6, 7, 8 horas para você fazer o primeiro loop. Tá? Fez o primeiro loop. Para um pouquinho. Você vai o seguinte, você vai para o outro loop. Outro loop. De novo, tudo de novo, desde o primeiro. O segundo loop vai ser mais rápido. Tá? E no segundo loop você vai conseguir perceber algumas coisas que você não tinha fixado. E outras você vai reforçar. Você faz outro loop de novo, cara. Você faz outro loop de novo, tá? Fez o loop todinho. Toda a matéria, cara. Toda a matéria. Pega os slides, começa a olhar. Tá, opa, isso aqui é isso, isso. Ah, tá, lembrei do caso, lembrei da piadinha do professor. Faz isso, cara. Se você conseguir fazer 4 a 5 loops, cara, antes da prova, cara, papo sério, cara, você está lá em cima. Você está lá em cima. Pode ter certeza disso, tá? Você vai estar lá em cima. Lá em cima. Pode ter certeza absoluta disso, tá certo? Lá em cima. Bacana? Vamos lá. Estratégia, né? Gente, eu fui professor de legislação, tá? Então eu quero passar para vocês aí potencial questão. Então temos aqui, tá? Legislação. São 7 questões, tá? Então temos aí a Lei Complementar 04,
300 artigos, 286 artigos, uma lei bastante extensa. Vou dar uma deixa para vocês sobre esse assunto. Volto aqui. Temos aqui a Lei 8.321, tá? A Lei 8.321, que é do Estatuto, a Lei Complementar 12, e nós temos a filosofia política. E aí? Aí eu digo para vocês o seguinte, da Lei Complementar 04, papo sério com vocês, devem ser cobradas de 2 a 3 questões. A Lei Complementar, a Lei 8.321, também, de 2 ou 3 questões. A Lei 112, de 1 a 2 questões. Tá? E filosofia, nenhuma ou uma questão é a minha projeção. Então, esse aqui é o alvo que você tem que ter. Professor, o que eu vou fazer? Cara, o mais fácil de você pontuar isso aqui é este assunto aqui e este aqui. A Lei 8.321 e a Lei Complementar 112. Então, o que você vai fazer, cara? Você vai pegar a lei seca. A lei seca e você vai ler, coloca lá no seu loop, entendeu? Aquela leitura, tá certo? Da Lei 8.321 e da Lei 112, você vai colocar no loop e você lê essas duas leis de ponta a ponta. Pode ser pelo slide e você vai recordando, cara, tá? Vai fazendo a leitura, tá certo? Vai fazendo a leitura, tá? Se você fizer isso, cara, vai acertar as questões, não tem erro, né? Tá certo? A filosofia política é um pouco mais complicado você pontuar, né? Muito mais complicado você pontuar. Então, nesse caso aqui da filosofia, eu tirava esse cara fora do loop porque ele é muito extenso, né? Professor, e a questão da LC 04? Na LC 04, é gigante essa lei aqui, então eu digo para vocês o seguinte, tá? Eu digo para vocês o seguinte, de 2 a 3 questões. Das 2 e 3 questões, papo reto com vocês, deve ser cobrado o título 1, 2, 3 ou 4. Ou seja, você vai lá no seu loop, tá certo? E vai ler somente os artigos secos. Lê. Faça aquela leitura concentrada, tá? Leitura concentrada, que com certeza você... O certo é ter assistido às aulas. Se você assistiu minhas aulas, você vai pontuar esse cara aqui, ó, vai ser 10, vai ser rapidão. Rapidão mesmo, pode ter certeza disso. Tá? Então tá aí para vocês aí umas dicas do meu aulão, aquilo que é mais importante, tá? Mais importante é vocês terem a estratégia. Aí tem aqui, ó, a lei é enorme, cara. Esses aqui quase não caem em concurso, tá? Então, vamos priorizar. Bacana? Tá? Encerrando esse aulão para vocês aí, tá? Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto é mais que perda de tempo, é perda de vida, né? Então, nós temos que sempre estar vivendo aí coisas boas da vida, né? Meus amigos, olha, minhas amigas, eu quero aqui dar um forte abraço para vocês. Eu quero desejar para vocês uma excelente prova, tá? Que Deus ilumine vocês, tá certo? Que os seus anjos da guarda estejam do seu lado, soprando no seu ouvido, que as energias positivas, que você tenha um controle emocional na prova. E, seja que Deus quiser, coloque na mão de Deus, que eu tenho certeza que Ele sabe o que é melhor para você. Bacana? Importante é você ter feito a sua parte. E nós fizemos a nossa, pode ter certeza. Então, boa sorte domingo, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau, fui! Clique like.